Abre tua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. A Bíblia fala o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Ele é o quê? O poder de Deus. Então eu vou ler de novo. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvação. Para o quê? Salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu quero falar sobre o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho, dessa boas novas, que significa o Evangelho, essa boa notícia. Se todos soubessem o que significa Evangelho e o que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa, porque o Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho é uma boa nova, tá? E Paulo, diante de algumas pessoas que estavam em dúvida em relação ao Evangelho, porque na verdade transicionar a religião judaica para o Evangelho era algo muito difícil, pior do que nós hoje. Hoje uma pessoa consegue transicionar de uma religião para outra fácil, porque na verdade essa religião que a pessoa possa ter hoje, ela não é uma religião de berço, histórica, milenar, mas a religião judaica, ela era uma religião milenar. E agora Jesus, quando veio, ele veio trazer essa proposta de dos discípulos saírem da religião judaica milenar para o Evangelho. E o Evangelho era algo novo, algo que as pessoas não tinham muita certeza do que era. O Messias, Jesus, apareceu de repente, entre aspas, porque ele já estava profetizado no Antigo Testamento, em várias passagens da Bíblia. Desde Gênesis, Jesus estava sendo profetizado, o Messias. E Paulo, diante dessa discussão toda, ele falou no momento que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho não é qualquer coisa. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Tem muita gente que quer receber o poder de Deus. Tem muita gente que quer entender o poder de Deus, mas não tem como receber o poder de Deus e não tem como entender o poder de Deus sem o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para fazer na vida da pessoa o que ninguém poderia fazer. É a salvação. Ninguém pode salvar o homem a não ser Cristo. Olha o que Lucas escreveu, mas quem falou foi Pedro. Em Atos capítulo 4, versículo 12, se você puder colocar aí, e abrir a tua Bíblia. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 12. Porque em nenhum outro há
salvação. Vou repetir. E em nenhum outro há salvação. Porque também, diga, também, olha, está escrito, também debaixo do céu, nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Tem pessoas que ele quer romantizar o evangelho. Tipo assim, as pessoas boazinhas todas vão ser salvas porque elas são boazinhas. E isso não é verdade. As pessoas que fazem caridades, todas vão ser salvas porque elas fazem caridade. E isso não é verdade. A única maneira de uma pessoa conquistar e receber a salvação é através de Cristo, através de Jesus. Porque o texto está dizendo ali, porque nenhum outro, diga, nenhum outro, há salvação. Então, debaixo do céu, aqui na terra, ninguém pode nos fornecer salvação a não ser Cristo, a não ser Jesus. Jesus carrega o evangelho. Ele é o autor da nossa salvação, como diz o escritor aos Hebreus. Então o que nós precisamos entender? Que conhecer o evangelho, conhecer Jesus, é algo magnífico que nos proporciona a salvação. Alguém diz assim: as pessoas que estão numa terra muito longe, numa aldeia indígena, numa etnia afastada, todas elas vão ser salvas, porque elas não têm culpa de não ter conhecido. Alguém diz isso, mas também não é verdade. Porque se o evangelho não chegou nesses povos, a culpa é toda da igreja, não é deles. Embora eles não serão salvos por nossa culpa, porque nós não estamos indo pregar o evangelho como Jesus ordenou. Então o que eu quero dizer para você, leia o texto aqui, um texto interessante, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Esse texto é conhecido, é só para você entender o que eu quero dizer. A Bíblia diz, em Romanos 3, 23, vai colocar ali, porque todos pecaram. Quem pecou? Todos pecaram. Todos quem? A humanidade inteira. Não sobrou ninguém. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Pastor, todos mesmo? Não tem ninguém que não tenha pecado? Ninguém, todo mundo. Toda pessoa que nasce, já nasce em pecado. E criança tem pecado? Tem. Criança é pecador? É. Não é porque comete, é porque é. Existe uma diferença entre a gente falar assim: eu não sou pecador porque eu não cometo pecado. Você não é pecador porque você não comete pecado. Você é pecador porque você é pecador. Eu sou pecador porque eu sou pecador. Eu já nasci em pecado. Você já nasceu em pecado. Só existe uma solução para nós nos livrarmos do pecado. E essa solução se chama Jesus. Evangelho. Todo mundo está destituído da glória de Deus. Quer ver outro versículo? Romanos também, 6, 26.
Agora é Romanos 6, 26. Olha o que está escrito nesse texto, que também é muito interessante. Abre lá, por favor. Porque 6, não tem, é 3, 26, perdão, obrigado. 3, 26. Eu li o 3, 23, agora é o 3, 26. É isso mesmo? Tá lá. Não é esse que eu quero. 3, 23. O salário do pecado é a morte. É o 6, 23, se eu não me engano. O salário 6, 23. Obrigado. Olha o que está escrito lá. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E agora pegou para todo mundo. O salário do pecado é a morte. Então eu estou perdido. Mas tem a solução no próximo versículo. Porque o salário do pecado é a morte. Aliás, na continuação do versículo. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna por quem? Por Cristo Jesus. Quem pode dar glória a Deus aí? Se o salário do pecado é a morte, mas não tivesse Jesus, nós estaremos perdidos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ou seja, o que é gratuito? Ninguém pagou por isso, quem pagou foi Ele. Ele que morreu na cruz, Ele que ressuscitou no terceiro dia, Ele que nos trouxe a salvação. A salvação, ela abrange 3 tempos na nossa vida. 3. Primeiro, nós somos salvos. Você tem que ter certeza da sua salvação. Uma pessoa que entrega a vida dele para Cristo, essa pessoa ela tem que ter convicção, certeza da sua salvação. Não porque ele faz coisas boas, mas porque nós fomos comprados com sangue precioso. Não foi com sangue de touro, de bode e nem alguma coisa valiosa, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então você tem que ter certeza da tua salvação. Tem gente que não tem. Ele fala assim, eu não tenho certeza. Mas você tem que confiar não em você, mas no Salvador. Você tem que confiar não na sua vida, mas na vida de Cristo. Outro exemplo que eu quero te dar. Você é salvo. Você está sendo salvo. E você será salvo. 3 temas. Então, primeiro, você é salvo. Você está sendo salvo. E você será salvo. Está sendo salvo. Você é salvo de quê? É salvo das práticas. É salvo das questões que te atrapalham na tua vida. Porque a salvação envolve nossa saúde. A salvação envolve nossa família. A salvação envolve nossas finanças. A salvação envolve também nossa vida emocional, psicológica. Eu estou sendo salvo porque a minha vida ela vai melhorando a cada momento que eu conheço a palavra. A palavra é assim, ela vai transformando a nossa vida, nós vamos melhorando. Não é para você piorar porque veio para a igreja.
A igreja não pode piorar as pessoas. O evangelho não piora as pessoas. O evangelho melhora as pessoas. Quem está ficando pior porque veio para a igreja é porque não entendeu o evangelho ainda. Tem gente que aceitou Jesus, ele não ficou melhor, ele ficou pior. Sabe por quê? Porque ele não estuda a Bíblia, ele não entende a palavra, ele não vive a palavra, então ele fica pior. Olha o que diz Coríntios, Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Olha como é que tem que ser o nosso processo de crescimento espiritual. O nosso processo de crescimento espiritual, ele tem que ser um crescimento positivo e não negativo. Tem gente que cresce por pior, mas olha o que eu quero te mostrar aqui. Por isso não desfaleçamos. Diga assim, por isso não desfaleçamos. Ainda que o nosso homem exterior, o que é o homem exterior? O que está por fora, se corrompa. O homem interior, o que acontece com ele? Se renova. Enquanto o tempo vai passando, os anos vão passando, e nós vamos ficando envelhecidos, o corpo vai se corrompendo, a nossa natureza vai se desgastando. Enquanto isso vai acontecendo com o nosso homem exterior, lá por dentro, o nosso homem interior, ele vai se renovando. Então significa que a vida cristã, a vida espiritual, ela é diferente da vida material. O material se desgasta, o espiritual se renova. Tá bem, entendeu? O material humano se desgasta, o espiritual se renova. Significa que no corpo eu vou ficando velho, mas no espírito eu vou ficando novo. Amém? Quem entendeu, diga amém. No corpo eu vou ficando doente, mas no espírito eu vou ficando saudável. Significa que a minha vida espiritual, eu vou ficando cada dia melhor. Mas eu vejo pessoas que eles vão ficando rabugentas, vão ficando enjoados, vão ficando chatos, vão ficando intolerantes, vão ficando agressivos, vão ficando, sabe? Em vez dele melhorar, ele piora, porque ele não entendeu. É preciso acontecer um renovo, diga, renovo, na nossa vida. Nós somos espiritual. Por isso que eu digo isso. Então o evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus, e é um poder que a gente, se não perceber pelos olhos espirituais, se a gente não tiver ligado, a gente vai pensar que não houve nenhuma transformação na nossa vida e que não está acontecendo nada. Quantas pessoas acham que a vida dela não mudou e não aconteceu nada? Muita gente falou assim, desde quando eu aceitei Jesus, vim para a igreja, a minha vida está a mesma coisa, não mudou nada. Isso é o que você pensa. Você pode ter mudado muito por fora, mas mudou muito por dentro. E se você pensar como seria a sua vida se você não tivesse Jesus, pensa bem direitinho, faça uma meditação. Como você seria? Como você estaria? Onde você estaria? O que você estaria fazendo se você não tivesse entregado a sua vida para Cristo? Será que você estaria desse jeito que você está hoje? Eu tenho certeza que não. Porque Jesus veio para mudar a nossa história, transformar a nossa vida, mudar a nossa família, transformar tudo em nós. Quantos foram transformados pelo Evangelho?
Olha aí, ele transforma, amém ou não? Ele muda a nossa vida. Já terminando, olha o que eu quero te falar sobre o Evangelho ainda. O Evangelho é tão poderoso, ele é tão poderoso, que quando você entrega a tua vida para Cristo, você deixa de ser criatura para ser filho de Deus. Olha que coisa interessante. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 12. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia fala que pois todos aqueles 12, né? Não é 12 não, 12. 12. Mas todos quantos o receberam, vou dizer de novo, pois todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder. Então a Bíblia fala de poder o tempo todo. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Desde o momento que você creu no nome de Jesus, você passou a ser filho de Deus. Ah, mas eu já não era filho de Deus. Não, você e eu, nós éramos criaturas de Deus. Somente através de Jesus é que ele nos deu o poder. Diga, poder. Porque poder é a mesma coisa que autoridade, de ser filho de Deus. E filho, irmão, tem autoridade. Eu não sei se você entende como eu, mas deixa eu te falar. Você tem que saber melhor quem você é. Porque tem muito cristão que não sabe muito bem quem é ele. Tem muito cristão que não sabe muito bem a autoridade que ele tem. Tem muito cristão que não sabe, na verdade, o que ele representa aqui na terra. O poder que Jesus deu para ele. Antes de eu falar sobre esse poder de filho, deixa eu te falar uma coisa. Em Lucas 10:19, quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, ele falou uma coisa interessante para os discípulos. Eis que vos dou o quê? Poder. O que Jesus deu para nós? O que Jesus deu para os discípulos? Eis que vos dou poder. Para quê? Para pisar serpente e escorpiões e toda sorte de mal, e nada vos fará dano algum. Está lá escrito. O que é poder? É autoridade. Você tem que saber que você tem autoridade. Você tem que saber que você tem poder. Você tem que saber que você não tem que correr do diabo. É ele que tem que correr de você. Quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus não está dizendo que o diabo vai nos atacar e nós vamos ficar escondidinhos, não. É o contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra vocês, significa, quando vocês empurrarem a porta do inferno, elas não vão resistir vocês. Entendeu? Não é o contrário. Tem gente que fala assim, o diabo está ali, eu vou correr dele. Você não precisa correr do diabo. É ele que tem que correr de você. Está escrito na Bíblia, sim ou não? Tiago 4:7. Abre lá. Tiago 4:7. Você não tem que correr do diabo. O diabo está ali, meu Deus, eu vou correr dele. Ele tem que olhar para você e sair em retirada. Sair da tua casa, sair da tua família, sair das tuas finanças,
sai da tua saúde, sai da tua vida. Quem tem que correr dele é você. Perdão, quem tem que correr de você é ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Vamos ler junto. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Já botou já para correr? Ou você viu correndo dele? Bota ele para correr da tua vida. Porque Jesus te deu poder e autoridade para pisar serpente e escorpião em toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Querido, Deus está te falando hoje aqui o seguinte: o Evangelho é poder de Deus para salvação, e salvação abrange muita coisa. A salvação eterna é uma coisa que a gente vai desfrutar, nós vamos desfrutar dela. Mas antes da salvação eterna, nós temos que desfrutar das coisas que Jesus nos proporcionou aqui. Sim ou não? Eu quero só minha salvação. Quando Jesus vier, eu quero só ir para o céu. E aqui o quê? Aqui vai viver uma vida ruim? Aqui vai viver uma vida de fracasso? Aqui vai viver correndo do diabo? É assim? Não! Deus te deu poder para arrombar as portas do inferno, botar ele para correr da tua vida. Então você precisa entender isso. Eu lembro de um versículo que eu gosto muito, que as pessoas às vezes existem versículos na Bíblia que a pessoa tem que entender. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu vou buscar Deus em tal lugar. Você, né? Eu vou buscar Deus. A maioria das pessoas fala assim: eu vou na igreja buscar Deus. Vou buscar Deus. Não, você não vem aqui buscar Deus. Você já encontrou há muito tempo. Ele já mora em você. Você não está buscando a Ele. Ele já está na tua vida. Você veio adorar junto com os irmãos da igreja. Viu? Coisa que a gente precisa entender. Então existe, porque a pessoa confunde cada aquele versículo lá de Isaías 56:5. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas isso é para quem não tinha Jesus. Agora você já tem. O que a Bíblia fala em João? Evangelho de João. Evangelho não, Epístola de João. Capítulo 4, versículo 4, se eu não me engano. Maior é o que está onde? Em nós. Diga, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus está não do teu lado, não na tua frente, não atrás, nem na sua esquerda, nem na sua direita. Ele está dentro. Amém ou não? É diferente ou não é? Quando você vai buscar Jesus, aí você sai do seu lugar para buscar Ele aqui, ó. Vou buscar Jesus ali. É como se Ele estivesse saindo de você, mas Ele nunca saiu de você. Ele nunca saiu de nós. Ele falou: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E esse Espírito que o mundo não conhece, não o vê porque não conhece, mas vocês conhecem e vê, porque Ele habita em vós. Então nós temos o poder de Deus. A Bíblia fala que toda a plenitude de Deus habita em nós. Sabia disso? Não é só alguma coisa de Deus. Toda plenitude
plenitude de Deus habita em nós. Efésios, abre lá, capítulo 3. Nós recebemos toda plenitude de Deus. Versículo 19. 3:19 de Efésios. Põe lá. Eu gosto de usar a data show porque a gente fica didático a palavra. E conhecer o amor de Cristo. Vamos ler junto lá? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Quem entendeu essa palavra? Você está cheio, diga: eu estou cheio de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Toda a plenitude de Deus está sobre a igreja, sobre nós. E nós precisamos aprender a usufruir dessa plenitude e parar de ser crentes medrosos, que corre dos problemas, das dificuldades. Enfrenta as suas dificuldades, irmão. O problema não são as dificuldades. O problema é como você vive a dificuldade. O problema não são os problemas, redondando aqui. O problema é como você vive o seu problema. Deu para entender? Eu embolei tudo aqui. Como é que está a tua cabeça? Como é que está a tua energia? Como é que está a tua fé? Como é que você está? Você se entrega ou você reage? Você abaixa a cabeça ou enfrenta? Hein? Quem é você? Quem é você? Porque problemas ele vem e passa. A questão não é o que eu estou vivendo hoje. O que eu estou vivendo hoje é um momento. Mas a questão é o que você vai viver daqui para frente. O que eu estou vivendo hoje, minha vida está assim. Irmão, é só um momento, vai passar, igual a chuva. Daqui a pouco passa. Então, para a gente já encerrar aqui, porque eu não quero extrapolar o tempo, deixa eu te falar uma coisa. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Eu quero te fazer você entender esse versículo aqui. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Essa versão não é uma versão correta, tá? A melhor versão é não vive pecando ou não vive em pecado. Essa que está ali. Então na tua Bíblia, se você está usando uma Bíblia diferente, está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não. Tem gente que fala assim: eu fui tocado, o diabo jogou uma seta em mim, meu Deus, não sei o que. Meu irmão, está escrito ali: o maligno não te toca. Amém ou não? Ou você vai ficar sendo tocado? É como um filho, um pai, né? Você deixa o teu vizinho bater no teu filho? Teu filho fez uma arte. Aí você fala assim: vizinho, pode sapecar na vara, meu filho. Bate bastante nele. Ele pode fazer isso? Não. Eu não deixo. Nunca deixei. Hoje eu tenho um filho tudo adulto. Mas pai não deixa ninguém bater no filho. O que eu quero te falar? Todo aquele que é nascido de Deus, a pessoa que é nascida de Deus, ele não tem prazer no pecado.
ele não tem prazer de ficar pecando. Mas ele peca, mas ele não tem prazer de ficar pecando, mas ele peca. O que de Deus é gerado, preste bem atenção no que eu vou te falar agora para terminar. O que de Deus é gerado, conserva-se a si, e o maligno não lhe... Deixa eu explicar para você isso aqui. O que é conservar a si mesmo? É você evitar algumas coisas que te fazem mal. Se você é diabético e come açúcar igual desesperado, o diabo vai te pegar. Se você é diabético e você bebe refrigerante, come doce come igual, o diabo vai te pegar. Mas se você conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Se você tem problema de pressão alta e come sal e tal, e é uma pessoa sedentária, o diabo vai te pegar. Mas se você sabe que você não pode e você se conserva, o diabo vai ficar de longe de você. Você entendeu o que eu estou falando? Aí alguém fala assim: eu fiquei doente, o diabo me pegou. Você que deu mole para ele. Deu mole para o inimigo, abriu uma porta, abriu uma brecha. Ele gosta de legalidade. Entendeu essa aqui? Então o que você tem que fazer? E eu vou me conservar a mim mesmo. Eu vou fazer exercício. Eu vou conservar a mim mesmo. Vou fazer dieta. Eu vou conservar a mim mesmo. Aí o diabo não me toca. Amém ou não? Entendeu lá? É o versículo. Por que eu quero te falar isso? Pastor Célio, desculpe aqui eu pegar mais 2 minutos. Abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu quero te falar o seguinte: o Evangelho é poder de Deus, mas eu tenho que conhecer o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu faço, o que eu não faço. Sim ou não? Quem está entendendo até agora? Sabe o que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Fazendo você continuar essa meditação para frente. Porque eu não vou conseguir te explicar tudo. Então você vai ter que pegar e continuar entendendo. 1 Pedro 5,8 está lá. O que está escrito? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigia, sede sóbrio, fique alerta. Se você não der mole para ele, ele não tem poder na tua vida. Você vai botar ele para correr da tua vida, tentando e fazendo o máximo de ter uma vida mais saudável. Se você fuma, para de fumar. Se você bebe, para de beber. Se você perde noite de sono, para de perder. Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor. Ele está querendo te devorar. Ele tem uma raiva de você, de todos nós. Porque nós temos e somos o que ele não é. E temos o que ele não tem. Por isso ele tem raiva de você, da tua vida. Você tem uma família, ele não tem. Deus está falando o seguinte: a nossa vida, ela pode melhorar muito se nós conhecermos o Evangelho. Estude aqui na igreja, pastor Célio, os pastores, os líderes, na escola bíblica, nas células. Estude, aprenda a palavra, viva a palavra é nosso alimento, a palavra que vai nos fortalecendo cada dia. Amém? Quem recebeu essa palavra, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé um instante, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Eu quero orar com você. Orar com aquela pessoa que não entregou a vida para Jesus ainda e nesta noite decidiu entregar. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, ser um servo do Senhor, entender mais o Evangelho, cair para dentro da Bíblia, entender o que você não entende, o mundo espiritual. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quiser, tiver coragem, vem aqui na frente, nós vamos estar orando pela tua vida. Se você fala assim, eu ainda não aceitei Jesus, eu ainda não sirvo a Jesus, eu ainda não sou cristão, mas eu quero tanto ser cristão, então vem aqui agora. Nós vamos estar orando por você, pela tua família, pela tua vida. Tem alguém? Deixa eu fazer o segundo apelo aqui agora. Eu quero orar por todas as pessoas que, mesmo sendo cristão, que decidiu no seu coração, decidiu a partir de agora dar o seu melhor para o Senhor, entregar com mais intensidade a sua vida, fazer com que o diabo corra da tua vida e que você não seja mais uma pessoa que vive correndo do inimigo. Quer força, quer poder, quer virtude, nós queremos orar por você. Alguém está precisando de mais força aí espiritual? Alguém está precisando mais de unção? Ah, não vai ser eu que vou dar não, irmão, vai ser Jesus, amém? Vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Pastor, viu? A pastora já está aqui, ó. Siga o mesmo exemplo, irmão. Ah, eu quero mais poder na minha vida, eu quero mais essa unção, pastor. Então vem cá, vamos estar orando. Ah, mas eu já sou pastor, o que tem isso, irmão? Amém, já sou líder, eu sou obreiro. Quanto mais poder, melhor para a tua vida. Amém? Olha aí quantos irmãos corajosos vieram aqui. Sabe por quê? Porque Jesus tem muito para te dar. Ele tem muito para te dar. Em nome de Jesus. Vem mais para cá, por favor. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Vamos estar orando. Eu não tenho poder para dar a ninguém, não. O poder foi quem deu foi Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Pai amado, eu quero entregar a cada pessoa que vieram aqui nesta noite, entenderam a tua palavra, Senhor, entenderam que o Evangelho é o poder de Deus, entenderam, meu Pai, que a vida delas estão sendo transformadas e que nunca mais elas vão correr dos problemas, das dificuldades, do inimigo. Eles vão botar o inimigo para correr da vida delas, da família, de tudo que eles estão enfrentando. Em nome de Jesus, o Senhor vai dar força, já deu autoridade para que eles vivam a tua palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Receba esse poder, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe.